Olá, meus queridos! Sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a sexta questão da prova da Prefeitura de Paulínia do ano de 2021 da banca FGV. Uma questão que fala sobre vasoconstritores. Vamos lá! O que diz essa questão? Assinale a opção que apresenta o vasoconstritor empregado nas soluções anestésicas, que é um análogo sintético da vasopressina. O que temos aqui de alternativas? Epinefrina, corbadrina, norepinefrina, fenilefrina ou fenipressina. Meus queridos, não esquece do like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Para mim é muito importante para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. Ativa o sininho para ser notificado dos novos vídeos que eu acabei de postar e vamos resolver essa questão. Importante aqui que a gente faça uma revisão sobre os vasoconstritores. As bancas amam fazer perguntas sobre esse assunto e a maioria das pessoas acaba errando, porque é um assunto um pouco complexo. Mas para que a gente possa entrar no assunto dos vasoconstritores, a gente precisa retomar uma característica dos sais anestésicos, que é a vasodilatação. Então, me acompanha nesse raciocínio. Todos os anestésicos locais, ou seja, quando eu falo todos, são aqueles mais utilizados na prática odontológica. Lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, erticaína, possuem algum grau de atividade vasodilatadora. Então, vamos fazer aqui a nossa linha de ação vasodilatadora, que também é super importante para qualquer prova de concurso público. Qual é o anestésico utilizado como padrão para comparação com os outros anestésicos? É a lidocaína. Então, situamos a lidocaína aqui na nossa linha de ação vasodilatadora. Junto com a lidocaína, a gente tem a articaína, que segundo o Malamed, tem uma ação vasodilatadora muito semelhante. Vamos agora para a bupivacaína, que tem a maior ação vasodilatadora. Em relação à bupivacaína, é importantíssimo a gente lembrar para a nossa prova de concurso que é um sal anestésico que tem 4 características muito importantes e marcantes. Maior ação vasodilatadora, maior potência, maior toxicidade e maior duração de ação. Por isso que as bancas amam perguntar sobre a bupivacaína. Voltamos aqui para a nossa linha vasodilatadora. Nós temos aqui a prilocaína, com ação vasodilatadora menor que a lidiarticaína. E por último, a mepivacaína, que segundo o Malamed é o sal anestésico com menor ação vasodilatadora. Só um parênteses aqui. Lá no meio do Malamed, a gente tem uma tabelinha de um estudo realizado em 1975, bem antigo, mas que encontrou um resultado um pouquinho diferente. Lá, ele troca a prilocaína com a MEP. Ele encontrou que a prilo tem menor ação vasodilatadora do que todos. Então, a prilocaína ficaria em último lugar, no caso desse estudo, que é uma tabelinha que está lá no livro do Malamed. Mas, quando o Malamed faz toda uma descrição sobre a ação vasodilatadora de cada um desses sais anestésicos, ele deixa nessa sequência aí e coloca a mepivacaína como sendo o sal anestésico com menor ação vasodilatadora. E por que você está falando isso, Karina? Só para confundir a gente? Não. Porque se a banca for lá e se basear naquela tabelinha, ela vai considerar a prilocaína como tendo a menor ação vasodilatadora. Você vai falar, mas tá bom, e como que eu vou saber? O que eu faço com essa informação? Ué, se você colocar como resposta a mepivacaína como tendo a menor ação vasodilatadora, você vai lá no Malamed e vai entrar com recurso contra aquela questão, justificando com base no que está escrito no livro do Malamed, ok? Então é importante saber que, de um modo geral, a maioria das bancas consideram mepivacaína como tendo menor ação vasodilatadora, mas sempre aparece uma banca louca aí que lembra daquela bendita tabelinha de um artigo de 1975 que considera a prilocaína como tendo menor ação vasodilatadora. Tá? Então, fiquem atentos lá no jeitão da questão. Aí você fala, pode ser que essa questão esteja pedindo lá daquela tabelinha. Mas, de um modo geral, considerar mepivacaína como tendo menor ação vasodilatadora. Até porque, se a banca der alguma resposta diferente, você consegue justificar pelo que está escrito lá no livro do Malamed. Vamos avançar aqui. Então, com base em tudo isso, a gente tem que lembrar que os anestésicos locais
promovem uma dilatação dos vasos sanguíneos, porque eles têm uma certa atividade vasodilatadora, vão aumentar a perfusão local, com isso aumentando a velocidade de absorção desse anestésico local para o sistema cardiovascular. E aí a gente tem aqui 3 consequências de tudo isso. A primeira seria ter maiores níveis plasmáticos desse anestésico local. Isso acarreta, aumenta o risco de toxicidade. Em segundo lugar, a gente vai ter uma rápida retirada desse anestésico local do local da injeção, do local que você administrou o anestésico local, que não é legal, porque onde a gente quer a ação do anestésico? Onde a gente injetou. Se esse anestésico é retirado rapidamente do local da injeção, a gente vai ter uma diminuição da profundidade e duração dessa anestesia. Por isso que adicionamos vasoconstritores aos anestésicos locais, porque com isso a gente vai controlar a perfusão tecidual, equilibrando as ações vasodilatadoras desse anestésico local. E aí, o que a gente vai ter como benefício? Diminuir o risco de toxicidade, aumentar a profundidade e duração da anestesia e diminuir o sangramento local. Então vamos agora para a parte mais importante do nosso vídeo, onde a gente vai falar da classificação dos vasoconstritores e eu vou montar aqui com vocês uma tabelinha que é super importante para todo concurseiro de plantão, para facilitar a sua memorização e não errar mais questões sobre esse assunto na sua prova de concurso público. Então vamos lá. Os vasoconstritores são chamados de aminas simpaticomiméticas, simpatomiméticas ou adrenérgicas. E eles são classificados de acordo com seu mecanismo de ação e segundo a sua estrutura química. De acordo com o mecanismo de ação, a gente pode ter vasoconstritores de ação direta, indireta ou mista. Segundo a estrutura química, eles podem ser classificados em catecolaminas e não catecolaminas. Nossa, Karina, o que é isso? Não lembro mais. Catecolaminas são aminas simpaticomiméticas, eu gosto mais de falar simpatomiméticas, que apresentam substituições hidroxila OH na terceira e na quarta posições do anel aromático. Temos aqui um exemplo da noradrenalina. Agora, eu vou juntar aquelas duas classificações, a classificação de mecanismo de ação e a classificação de estrutura química. Lá no Malamed está separado. Mas como eu sou a louca do resumo, a louca da tabela, porque a minha função é facilitar o estudo de vocês, fazer com que vocês lembrem desse assunto na hora da prova, vamos lá para essa tabelinha aqui, que é super importante. As aminas simpatomiméticas são classificadas em ação direta, indireta e mista. Aquelas de ação direta ainda são classificadas em catecolaminas e não catecolaminas. As catecolaminas, por sua vez, podem ser naturais ou sintéticas. Então, quais são as aminas simpatomiméticas de ação direta, catecolaminas naturais? Dopamina, adrenalina, também chamada de epinefrina, noradrenalina, também chamada de norepinefrina, e levonorfina, também chamada de corbadrina. Saber os sinônimos também é fundamental para a resolução das questões. E quais são as aminas simpatomiméticas de ação direta, catecolaminas sintéticas? Isoproterenol e idobutamina. Existem outras? Sim, mas essas são as mais importantes da prova. Agora, quais são as aminas simpatomiméticas de ação direta não catecolaminas? Fenilefrina, com certeza, é a mais importante deste grupo, mas também temos clonidina, terbutalina e albuterenol. Agora, vamos para as aminas simpatomiméticas de ação indireta e mista. Nesses dois grupos, elas são não catecolaminas. Então, de ação indireta, a gente tem a anfetamina e a tiramina, são as mais importantes. Ação mista, efedrina e metaraminol. E aí, além das aminas simpatomiméticas, fora dessa classificação, a gente tem mais um vasoconstritor que é utilizado na odontologia, que é a felipressina. E as bancas amam perguntar sobre esse vasoconstritor porque é uma exceção a essa classificação. Então, a felipressina é um análogo do hormônio antidiurético ADH, da vasopressina, não é simpaticomimética, não é adrenérgica e não é catecolamina, ok? Avançando um pouquinho aqui, a gente tem que lembrar que a adrenalina, também chamada de epinefrina, atua em beta e alfa. Quando atua em alfa 1, promove vasoconstrição na área injetada. Também atua em beta 2 nos brônquios, promovendo broncodilatação, e nos vasos, promovendo vasodilatação.
Beta-1 no coração vai promover aumento da frequência cardíaca, que é o efeito cronotrópico positivo, e aumento da força de contração, efeito inotrópico positivo. As bancas amam perguntar sobre essas duas características. Marquem aí. Então, a gente tem que lembrar que ela também promove aumento do débito cardíaco e aumento do consumo de oxigênio. A levonorefrina, também chamada de corbadrina, e prestem atenção que a questão trouxe corbadrina e não levonorefrina, por isso que é importante a gente saber os sinônimos, também atua em alfa e beta. Só que ela atua 75% em alfa e 25% em beta. E tem 15% da potência vasoconstritora da epinefrina, da adrenalina. A noradrenalina, também chamada de norepinefrina, ela também atua em alfa e beta, mas é 90% em alfa e 10% em beta. O pessoal fala, eu preciso saber dessas porcentagens. Banca que gosta de pedir quem atua mais em alfa, quem atua mais em beta. Então, utilizar. E ela tem 25% da potência vasoconstritora da adrenalina. E por último, a fenilefrina, que é uma não catecolamina, atua também em alfa e beta, mas é 95% em alfa, ela atua muito em alfa, e apenas 5% em beta. E ela vai ter 5% da ação vasoconstritora da adrenalina. Voltando para a nossa questão, ela queria um análogo sintético da vasopressina. A gente tem que lembrar que epinefrina é adrenalina, corbadrina é levonorefrina, norepinefrina é noradrenalina. E essas três são aminas simpatomiméticas de ação direta, catecolaminas de ação natural. A gente tem a fenilefrina, que é uma amina simpatomimética de ação direta, mas é não catecolamina. E aí chegamos na felipressina. Lembrem que é aquela que foge da regra, ela não é simpatomimética, não é adrenérgica e não é catecolamina. Ela vai ser um análogo sintético da vasopressina, do ADH. Então, chegamos na resposta da nossa questão. É a letra E. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham aproveitado essa revisão. Agradeço a sua companhia aqui comigo. Deixa nos comentários o que você achou dessa questão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!